Papai e mamãe, o seu filho, independente da idade dele, pode consumir whey protein, sim ou não? Bem, logo de cara a gente sabe que é um tema muito polêmico e controverso, então como pai nutricionista eu vou dar para você aqui nesse vídeo as minhas duas visões sobre esse assunto. Bem, o primeiro a gente tem que saber o que é o whey protein, né? Nada mais é do que uma proteína extraída do soro do leite. Sim, em todos os produtos lácteos tem uma quantidade de whey protein na sua composição, porém quando a gente fala do suplemento em si, quer dizer que vários e vários litros de leite sofreram um processo de filtração para se obter aquele pozinho que a gente compra geralmente nas lojas de suplemento, nas farmácias, etc. E sim, é o que há de mais puro do leite, é uma proteína de alto valor biológico e contempla todos os aminoácidos. Agora, falando um pouco sobre o ato de suplementar, nada mais é também do que dar um suporte através de um produto, seja ele líquido, sólido, cápsula, para suprir as necessidades nutricionais se a alimentação não estiver dando conta do recado. E essa recomendação, tá, ela vale tanto para as pessoas, né, sejam elas adultas, crianças, idosos. Então, quando a gente começa o processo de introdução alimentar, a maioria de nós pais passamos por alguns perrengues, né, super normais, sobre o que dá primeiro, quando dá e o quanto dá, não é verdade? Inclusive, uma parte das fontes proteicas que tem nas fórmulas infantis, muito usadas pelas mães que não puderam ou não quiseram amamentar, é o soro do leite, de onde é extraído o whey protein. Então, mamãe, se o seu filho de 2, 4, 6 meses usa a fórmula infantil, sim, ele está consumindo whey protein em pequenas quantidades, claro, mas consome. Lá a partir de 1 ano e meio, 2 anos que a criança já desmamou e nós pais naturalmente já apresentamos outras fontes lácteas derivadas do leite de vaca, né? Ali também tem whey protein na composição. Mas Nutri, como saber o quanto eu posso dar para o meu filho de whey protein? É aí que está a questão. Na verdade, é aí que mora o perigo, tá? Existe uma quantidade recomendada de proteína que o nosso corpo precisa consumir durante o dia. Isso é muito particular. Depende do peso da pessoa, do nível de atividade física, doenças associadas, enfim, é um número que para nós adultos já é meio conhecido, que é em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo de peso para as pessoas fisicamente ativas, mas para as crianças que têm um corpo menor e estão em constante processo de crescimento, esse valor geralmente ele é alterado. Mas no geral, a conta é de 1 grama por quilo de peso. Então eu vou pegar como exemplo a minha filha maior, Melina, de 5 anos, que ela pesa em média 20 quilos. Então, na teoria, 20 gramas de proteína ao dia seria o suficiente para ela crescer bem, para ela ter energia, para desempenhar as atividades do dia, enfim, 20 gramas seria o suficiente para ela. Então, para você ter uma noção, um ovo inteiro, com gema, tudinho, tem em média 6 a 7 gramas de proteína. Então, pensando assim, a gente tem que bater essa meta de proteína restante aí com outras fontes distribuídas no decorrer do dia. As minhas filhas, na verdade, estudam de manhã, mas a Melina, especificamente, ela não acorda com muita fome, né? O máximo que ela consegue consumir ali e tem apetite é uma porção de fruta, às vezes um iogurte, que você deve saber que fruta não tem proteína, né? Então aí ela já passa uma refeição sem consumir proteína. No lanche do colégio, a gente sempre que possível tenta mandar meio queijo quente ou um iogurte, algo que equilibre de certa forma essa ingestão, mas as principais refeições que ela consegue consumir proteína é no almoço e no jantar. E como pai nutricionista, eu fico preocupado, claro, porque uma ingestão insuficiente de proteína pode impactar sim no crescimento dela, no sistema imunológico, tá? Porém, uma quantidade excessiva de proteína pode prejudicar sim a criança e, consequentemente, causar o surgimento de algumas doenças como problemas renais, tá? E até hipertensão, diabetes e inflamação nos rins lá no futuro. Então isso é realmente algo muito delicado. No geral, uma porção de whey protein tem em média 23 a 25 gramas de proteína e seria o total que a minha filha de 20 quilos precisaria consumir no decorrer do seu dia. Mas existe um lema que nós nutris levamos e eu aplico tanto nos meus pacientes adultos quanto nas crianças, nos adolescentes, que é o descascar mais e desembalar menos. Quanto para nós adultos, para uma vida corrida de trabalho e cuidar de casa e tudo, a gente precisa muitas vezes de algo mais prático, usar uma suplementação é super aceitável e até necessária. Agora, para uma criança que tem 1/4 do nosso peso, pode ser demais, tá? Mas onde eu, Juscelio, ofereço whey protein para as minhas filhas, tá? A menorzinha, a Isadora, de 3 anos e meio, ela pesa mais ou menos uns 16 quilos. Ela toma pela manhã meio que um mingau com leite sem lactose, aveia, achocolatado funcional, uma misturinha ali, e eu ponho uma colher de chá de whey. Isso é algo que ela adora, dá um suporte legal de energia, proteína, fibra, e ela acorda bem pro dia.
né? Já nos finais de semana, que a gente já tem um pouco mais de tempo, ela já come o seu ovinho, o seu pãozinho molhado no café com leite. Fora que às vezes elas tomam também um pouco da minha vitamina com whey, banana, pasta de amendoim, açaí, um copinho pequeno, né? Distribuindo ali a quantidade de whey que eu ponho, geralmente dá em torno de uns 5 gramas de proteína ali na refeição. É super aceitável para elas, fica uma delícia, fica que nem um smoothie, sabe? Que nem realmente um milkshake, só que muito melhor, né? Antigamente, quando elas eram menores, elas até encaravam uma gororoba, que eu adoro fazer com banana, whey, pasta de amendoim, mas ultimamente não tem curtido muito. Talvez pela cara ali, né, que não é das melhores, eu confesso, ou simplesmente pelo nome gororoba, mas ainda assim é uma opção super legal porque equilibra, né? A banana entra ali com carboidrato, né, e as fibras, a parte de amendoim com a gordura, o whey protein com a proteína, fica super completo. E para quem gosta de doce também é uma mão na roda. Algo super importante de falar também é que a maioria dos whey protein tem na sua tabela nutricional a recomendação de que esse produto não deve ser utilizado por gestantes, lactantes, idosos, crianças. Mas isso nada mais é do que uma obrigatoriedade que esses produtos têm de botar ali, né, segundo a regulamentação da Anvisa, mas que na prática pode sim ser consumido por essas pessoas, claro que se possível com uma orientação específica, com uma orientação, né, médica ou nutricional. Então se o seu filho, por exemplo, for um adolescente que estiver fisicamente ativo, assim como você, ele também precisa de um suporte proteico mais específico, tá? Isso vai ajudar ele a recuperar melhor a musculatura que foi agredida ali no exercício e até deixar ele muito mais comprometido com a dieta e com os exercícios. Eu, quando atendo pacientes adolescentes, né, eu utilizo muito essa tática para motivar eles que chegam aqui no consultório querendo suplementar tudo que tem pela frente. Então, geralmente falo, olha, você só vai tomar isso aqui e nessa quantidade se você for treinar, se estiver fazendo o restante do dia todo certinho, senão não vai dar certo. Você precisa aprender primeiro a comer, depois a gente aprende a suplementar, né? E não é que funciona mesmo. Essa psicologia ela tem que acontecer porque hoje a garotada tá muito inteirada com esse mundo maromba, com acesso à informação. Então a gente tem que fazer com que os adolescentes fiquem com o pé no chão e é super importante, né? Você, pai responsável, realmente estar a par disso e contratar bons profissionais para orientar da melhor forma possível. Mas ó, você papai e mamãe que chegou até aqui no vídeo, fica tranquilo, o seu filho ou sua filha pode sim consumir whey protein, ele pode beliscar ali a sua barrinha de proteína, pode tomar um pouquinho da sua vitamina quando você está chegando do treino, você pode botar uma colherzinha no mingau dele, não tem problema, se for uma quantidade pequena e de preferência com orientação de um profissional nutricionista, porque às vezes até a criança tem alguma peculiaridade, alguma intolerância à lactose e consumir realmente um whey protein de baixa qualidade ou que tenha muito lactose pode causar mal para o seu filho. E ó, vamos ser muito sinceros, né? Existem muitos pais, não estou dizendo que é o seu caso, mas que dão refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos industrializados e, desculpa a expressão, só porcaria, e aí vão querer encasquetar com whey protein, que é o que há de mais puro do leite. Isso é no mínimo estranho, não é verdade? Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso? Você já deu whey protein pro seu filho? Né? Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa saber. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Beijo grande do Papai Nutri e até a próxima.